né? O professor Holland, eu fui pedir um estágio para ele, ele falou assim, eu tenho vago, segunda noite e sexta noite. E eu, aluno do último ano de faculdade, querendo aproveitar ao máximo, segunda-feira, 8h30 da noite, até as 10h30 da noite, estava no laboratório de endo, e na sexta-feira, das 8h30 da noite às 10h30 da noite, no laboratório de endo. Mas foi quando me despertou realmente o gosto pela pesquisa, o gosto pela instituição, após ter tido aula com esses professores que tivemos, e isso me incentivou a buscar uma vaga de docente, né? E a endodontia, a disciplina a qual eu tive a oportunidade de ingressar, é uma disciplina que veio já, conforme foi dito em vídeos anteriores, uma característica de pesquisa, e pesquisa de altíssimo nível, desde a sua implementação com o professor Holland. O primeiro trabalho publicado da disciplina, acho que é de 1962, né? Antes do meu nascimento, o professor Holland já publicava. E após a renovação do quadro docente, a maior luta que nós tivemos foi para continuar tanto o nível quanto a qualidade da pesquisa que nós temos na disciplina. E com o novo corpo docente, que é composto atualmente por mim, né, professor Eloy, pelo professor João Gomes, pelo professor Luciano Sintra, pelo professor Rogério Castilho, professor Gustavo e agora o professor Carlos Bueno, nós continuamos nos esforçando bastante para manter a qualidade da pesquisa, a intensidade e a qualidade das publicações, né? E a disciplina de endodontia ainda hoje é reconhecida mundialmente como sendo altamente produtiva e com pesquisa de extrema qualidade, né? E há anos atrás nós tivemos a oportunidade de implementar a pós-graduação com a área de concentração em endodontia, com o reforço dos novos professores e abrir novas linhas de pesquisa, né? A linha de pesquisa biológica, que foi implementada desde o início pelo professor Holland e equipe, ela continua até hoje, mas foram abertas dentro da área biológica a medicina endodôntica, que é uma área extremamente importante, em que correlaciona a saúde bucal com a saúde sistêmica do paciente, áreas da microbiologia, que foi implementado o laboratório de microbiologia e pesquisa endodôntica pelo professor Rogério, e a área de pesquisa em laser, que foi implementada pelo professor Gustavo agora também. E temos a expectativa de implementarmos em breve a parte da pesquisa na área físico-química, que ainda é pouco explorada aqui na disciplina. O professor Holland, todas as pesquisas que ele realizou e que ele publicou, ele usava folha sulfite e caneta preta, né? Ele escrevia tudo à mão, os textos todos, pondo todas as referências. Hoje em dia, essa modernidade de copia e cola, o professor Holland é pré-computador, né? Pré-existência do computador na faculdade. Então, ele escrevia tudo à mão, a gente batia na porta dele, ele abria a porta, deitava a caneta no meio da palavra que ele estava escrevendo, atendia solicitamente qualquer demanda que a gente tivesse. Fizesse uma pergunta, professor Holland, aquele assunto sobre pulpotomia, ele levantava da cadeira, pegava o livro, folheava o livro e abria na página que você precisava ler, te entregava o livro, ou se você pedisse uma separata, ele abria o arquivo que ele tinha do lado da mesa dele, buscava a separata e te dava o texto que você precisasse ler. Ele tinha uma memória incrível, né, que ele atribuía a memória dele a ter sido colecionador de selos, que tinha que ser muito detalhista para ver as pequenas diferenças no selo. E isso levou ele a ser um exímio histologista, né, um leitor de lâminas absurdamente habilitado e habilidoso. Quando eu fiz iniciação científica na endodontia, tive a oportunidade também no ano seguinte, no último ano de faculdade, de ser monitor da disciplina de endo, né? A época, a iniciação científica era muito diferente da atual, que hoje o aluno procura um professor quando ele tem bastante chance de ganhar uma bolsa, né? Quando eu pedi iniciação científica, o professor Holland falou assim, eu não peço bolsa. Eu falei assim, mas eu não preciso, né? Não tinha dinheiro nem para comer, mas não precisava.
E no laboratório de endo, a gente já tinha 3 anjos lá, que era a Ermelinda, a Neuci e a Neuza, que eram as técnicas de laboratório. A Ermelinda, ela era especializada em fazer a parte de microtomia, o processamento histológico e a microtomia. Então, aquelas lindas lâminas que o professor Holland publicou e dava aula ao longo da vida, foram cortadas pela Ermelinda num micrótomo super antigo, manual, né, que foi trocado por café na época do governo, das farturas do governo no passado. E a Neuci fazia toda a parte de coloração do laboratório, cuidava do laboratório, preparava produtos, fazia toda a parte de coloração de lâmina. E o professor Holland, ele tinha um estúdio fotográfico dentro da disciplina, dentro do laboratório, de uma câmara escura, onde ele fazia todas as fotos, ele pessoalmente fazia todas as fotos após a interpretação das lâminas no microscópio. Então ele fotografava no microscópio e depois ele ia para a câmara escura, se trancava nessa câmara escura por 2, 3 dias com a Neuci para fazer todo o processamento dessas imagens. E a gente via no laboratório lá, a foto assim espalhada no laboratório inteiro, sendo preparada para uma publicação futura. E a Neuza fazia toda a parte de suporte da pesquisa em animais. Ela cuidava dos animais, ela ajudava a anestesiar. No momento da cirurgia, ela acompanhava todo o processo. Olha, aqueles 3 anjos da guarda que a gente tinha no laboratório eram pessoas maravilhosas, né? E infelizmente, após uma grande contenção de gastos que a Unesp teve, houve um enorme enxugamento do quadro de servidores e atualmente, para repor esses 3 servidores que a gente tinha, esses 3 técnicos do laboratório, nós temos apenas um técnico que tem que fazer a função dos 3, mais o atendimento ainda de paciente, e o funcionamento das clínicas. Porque quando a gente tinha a clínica em funcionamento, 2 das técnicas, a Neuza e a Neuci, participavam ativamente de todas as clínicas de graduação da faculdade, né, da disciplina de endo no momento. Então, foram pessoas assim, maravilhosas, que a gente trouxe ali como uma amizade muito grande, desde a nossa época de graduação, que se perdurou aí pelo nosso convívio também como professor da disciplina. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a disciplina de dentística, a história da disciplina, né? Eu passei pela dentística em 1994, quando eu fazia graduação aqui na FOA. Naquela época tínhamos 8 professores na disciplina de dentística e era formado ainda pela primeira e segunda geração de professores. Então, ainda convivíamos com os fundadores da disciplina, que era o professor Miguel Russo, que estava aposentado, mas frequentava a disciplina, o professor Sasaki, a Shizu, além do professor Jorge, que ainda estava na ativa. Então, esses professores, começar a falar um pouco deles, né? O professor Miguel tinha uma liderança muito grande, ele dentro da disciplina e na faculdade. Ele foi diretor da faculdade, né? Ele presidiu e inaugurou o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, que até hoje é um grupo que determina os procedimentos, né, e padroniza os procedimentos da odontologia restauradora em todo o país, né? Então, tinha uma liderança muito grande acadêmica, né? O professor Jorge, na parte clínica e de cursos de extensão também, foi pioneiro, né, nas técnicas de resina composta, e naquela época o Sasaki e a Shizu, junto com o professor Carlos Holland, trabalhava bastante na graduação. Bom, naquela época ainda na graduação, os professores que estavam na ativa, vamos dizer que fazia parte da segunda geração, né, dos professores, eram formados então pelo professor Laumer, pela professora Mara e posteriormente pelo professor Renato Sundfeld, professor Silvio, professor Ricardo Okida e pela professora Sandra Raul, né? Depois disso,
Eu fiz iniciação científica, me envolvi com a disciplina. A disciplina tinha a maior carga horária da graduação, até os dias atuais, a disciplina com maior carga horária, né? Nós tínhamos 6 períodos de aula na graduação, só no curso integral. Retornei, então, para a disciplina em 2002, quando eu passei no concurso, e tive a oportunidade de trabalhar com todos esses professores da segunda geração, né? Ainda convivendo com o professor Jorge, que ainda estava na ativa, né? Aí, nessa época, toda essa parte de cursos de extensão e especialização era muito desenvolvido aqui, né? E também com a vinda dos professores com formação específica na dentística, né, os professores que fizeram mestrado e doutorado na dentística, né, que é o caso do professor Silvio, professor Ricardo, professor Renato, com isso a atividade de pesquisa foi se desenvolvendo também na disciplina. Aí, depois disso, com a minha vinda também, eu acho que em 2006, nós abrimos, né, finalmente o curso de pós-graduação na área de dentística, no curso de mestrado e doutorado, né, e foi uma fase que houve uma dedicação maior dos docentes nessa parte da atividade acadêmica, né, no desenvolvimento e publicação de pesquisa científica, captação de recurso, também para estruturar o laboratório de pesquisa. Bom, a gente também não pode deixar de falar, né, de todos os técnicos e funcionários do departamento e os que trabalharam na dentística, né, a Noêmia, a Rosa e o Julinho, na época, né, que eu entrei aqui, eles atuavam muito na graduação, no agendamento de pacientes, né, na divulgação dos cursos de extensão e colaboravam também nas atividades de pesquisa, montando lâminas e processando todos os trabalhos que eram desenvolvidos naquela época. Para mim é uma honra, porque eu sempre sonhei em ser docente. Desde que eu entrei na graduação, eu sonhei em ser docente aqui na FOA. E consegui entrar aqui em 2012 como professora substituta e em 2013 como professora efetiva. E eu entrei num momento em que estavam acontecendo várias aposentadorias, e nós tivemos a contratação de mais 2 professores, o professor Caio Pavani e o professor Anderson Catelan. E com isso a gente tem conseguido desenvolver as pesquisas com um grande enfoque em pesquisas com o professor André, professor Renato, que acabou já se aposentando, na área de clareamento. Eu tenho grande aptidão por pesquisa clínica, que foi uma grande parte da minha pós-graduação foi em pesquisa clínica. Eu consegui trazer esse conhecimento aqui para a FOA. E a gente hoje também conta com colaboradores, servidores de alto nível, que têm colaborado com a gente, tanto na graduação quanto na pesquisa, o Carlos, o Altran, o Jorge na secretaria, e com isso a gente consegue formar uma equipe que tem dado certo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe.